Turma, tudo bem? Bom dia! Aqui quem fala é o professor Fábio, ok? Da disciplina de Educação Física. Estamos aqui novamente, né, para mais a nossa videoaula, referente ao quarto bimestre já, né, pessoal? Aula de número 13, ok? E vamos falar sobre corpo saúde ganhando e gastando energia. Ok, turma? Vamos lá? Logo abaixo ao título, né? Vocês já podem ver uma imagem aí de uma moça de um lado fazendo exercícios, né? Pode ser exercícios de pilates, né? Ou exercícios, né, de ginástica laboral. E do outro lado, uma moça realizando refeição, né? Tudo bem? Tudo a ver com o nosso tema, né? Uma ganhando energia e a outra gastando energia, ok? Bem, para a gente começar esse tema, turma, de corpo saúde, né? Ganhando e gastando energia, uma das práticas corporais mais indicadas para manter o balanço energético em equilíbrio é andar de bicicleta. Isso mesmo, turma. Quem tem aquela bicicleta que está encostada aí no pátio de casa, na garagem, emprestou para o colega, para o vizinho, não pegou de volta. Aquela bicicletinha que fica ali jogada com os pneus murchos, ela é de suma importância, tá, turma? É uma das atividades muito boas, né, para se manter o equilíbrio, né, energético, ok, turminha? Tudo bem? Além de ela gastar calorias, ela melhora o condicionamento físico e fortalece a musculatura. É uma atividade geralmente desenvolvida ao ar livre, o que contribui para o meio ambiente, já que a bicicleta é um meio de transporte que não emite poluentes. Então, turma, você vai estar, né, cuidando do seu meio ambiente, da sua atmosfera, né? Vai estar cuidando da sua saúde, ok? Tudo bem? Se preparando fisicamente, né? Não é isso? E com isso você só tem a ganhar, a somar benefícios para a sua saúde, ok? Tudo bem? Então, se você tem aquela bicicleta que está aí no seu pátio, jogada na garagem, pegue ela, faça uma manutençãozinha nela se estiver precisando, coloque uma garrafinha de água, leve uma toalhinha e dê umas pedaladas, ok? Comece devagar, comece com pequenos percursos, depois você aumenta, né? E conforme você vai ganhando resistência física, né? Preparo físico, quando você menos notar, você vai já estar apto, né? Até mesmo para fazer modalidades, né, esportivas, se for do seu interesse, ok? Vamos lá trocar o slide. Ciclismo, qual é o seu estilo? Então, pedalar não é só pedalar, turma. Também tem modalidades, né, de ciclismo, ok? Para mudar os hábitos, passando a ter uma alimentação saudável e praticar exercícios, além de ter força de vontade e determinação, é preciso encontrar uma atividade agradável e prazerosa, não é isso? Muita da gente não gosta professor, eu não gosto de jogar bola, eu não gosto de malhar, professor, eu não gosto de dançar. Então, você deve procurar, né, uma atividade que estimule, né, prazer para você, que seja bom, né, para você, que aonde não seja apenas de caráter, né, ou de exigência, né, para que você mantenha o seu preparo físico, que não seja uma coisa que se torne cansativa, né, ok? Tudo bem? Você procura uma atividade que melhor lhe conforta, né, que você se sente bem, que te gere prazer, né, e com isso você só tem a ganhar, né, ganhar condicionamento físico, resistência, preparo físico, né, e etc. Práticas corporais como o ciclismo, além de fazerem bem à saúde, promovem a socialização. Logicamente, né, turma? Eu acho que vocês já conseguiram ver vários grupos de ciclistas, né, pedalando juntos, né, treinando juntos, apenas passeando, né, juntos, conversando. E isso é super legal, né, turma? Você poder compartilhar aquele momento, né, que você gosta com outras pessoas, não é isso? Encontrar os amigos, conversar, colocar o papo em dia, tudo bem?
Os ciclistas podem optar pela utilização de uma variedade de modelos, desde uma bicicleta simples até uma speed bicicleta, que eu nem sei o que é isso. Eu só conheço a minha bicicletazinha que eu tenho aqui na garagem também, e aquelas bicicletas de corrida, né, que são do quadro delas são de um material bem mais leve, né? Tudo bem? Então a speed bicicleta, acho que seja essa que eu conheço, né? Que é o quadro dela é feito de alumínio, de material de carbono, alguma coisa assim, que é bem mais leve do que o comum, né? Pode ser extremamente veloz e eficiente, pelo fato dela ser bem leve, né? Ela se gera, né? Com um estilo mais ágil, né? De velocidade, ok? Deixa eu passar o slide. Ainda sobre o ciclismo, né? Qual o seu estilo? Vocês vão ver algumas fotos aí abaixo. Já analisem, que eu vou ler o texto acima. Realizar manobras, andar com velocidade, fazer trilhas ou até mesmo passeios urbanos. No ciclismo, há espaço para os grupos dos conservadores aos mais radicais. Então existe para todos os gostos, né, turma? O modelo, né, de bicicleta, né, e o estilo, né? Você é capaz de identificar esses grupos? Verifique algumas categorias e reconheça o seu estilo. Você vai ver aí o primeiro, né, o primeiro estilo aí, que é o de freestyle, né, onde você tem aquela bicicleta que era famosa antigamente, BMX, pelo quadro dela ser pequeno, né? Tem um guidão estendido, ok? E pelo fato dela ser pequena, né? Você consegue realizar, né? Manuseá-la, fazer algumas manobras, né? Da mesma forma que os skatistas realizam em suas pranchas de skate, ok? Logicamente que para isso, né? A pessoa deve ter uma boa habilidade, coordenação motora, equilíbrio, né? Tudo bem? Pois não é da noite para o dia que você consegue realizar essas manobras. Deve ter muita concentração, muita prática, né, pessoal? Ok? Tudo bem? Então, isso já é para as pessoas bem radicais mesmo, aquelas que gostam de aventura, né? E gostam de superar desafios. Tá bem? Vamos lá? A segunda imagem abaixo aí do freestyle, nós temos aí o montanismo, se eu não me engano. Ok? Não, desculpa. Fazer trilha, vamos, ciclismo. Deixa eu ver aqui pra frente, que aqui diz. Desculpa, pra trás, né? Aqui diz, aqui. Então, essa bicicleta já é uma bicicleta chamada de montanhismo, né? Que você utiliza ela para fazer, ok? Trilhas e montanhas, realmente, né? Por isso o nome é estipulado assim, ok? E aí você pode também se aventurar, né? Superar o seu limite, né? É o ciclismo em montanha, tá, turma? E a bicicleta ela já é mais adaptada para esse tipo de terreno, né? Ela já é uma bicicleta alta, né? Tipo uma cross, né? Isso. E aí com os pneus largos, grandes, né? Amortecimentos, né? Isso. Aonde você pode vamos dizer assim, se locomover por esses obstáculos, né, com mais facilidade, ok? Acima nós temos aí o ciclismo, né, de estrada, que é aquele ciclismo da bicicleta Speed, né, que eu tinha falado para vocês que é a bicicleta de corrida, né, isso realmente ela tem um quadro bem fino, vocês podem ver, né, não sei se vocês conseguem ver na figura, na imagem, é acima, tá, onde tem uma rua aí com esse rapaz de capacete, camisa meio lilás, né, uma estrada mesmo, ok? O quadro dela é bem fino, os pneus também são de características mais afilados, né? O guidão, né? Ok? Mais, vamos dizer assim, mais abaixo, né? Com um modelo que você possa se projetar o corpo para frente, proporcionando assim melhor velocidade, né? Assim melhor impulsão, ok? Ela é uma bicicleta que é mais leve, né? Tem o material dela de alumínio e de fibra de carbono, se eu não me engano, e ela constitui marchas, né? O que são marchas? São as coroas. Ela tem várias coroas que são de características maiores e menores que dão
para ela mais velocidade ou menos velocidade, ok? E aí nós temos a última figura, uma mocinha, né, passeando com a sua bicicleta, uma bicicleta normal, né, podemos dizer assim, ok? É um ciclismo urbano porque se caracteriza dentro da cidade, né, dentro de uma rua normal onde passa carro, né, entre meio de comércios, né, e etc, mercados, etc. Ok? Ela serve muito para as pessoas que gostam de trabalhar, né, às vezes trabalham perto de casa e aí não querem gastar combustível, né, e estão precisando também fazer alguma atividade, acaba que elas conseguem unir, né, o útil ao agradável, ok? Vão para o trabalho de bicicleta, já fazem aquela pedalada legal, né, aquela prática corporal, e também já conseguem, né, se locomover e retornar para a sua casa. Vou falar agora de obesidade e de nutrição, problemas políticos e sociais. Nós começamos com essa figurinha desse rapazinho aí dizendo bem assim: me diga uma coisa, mãe, eu tomei vacina para a obesidade quando eu era novinho? Foi? É uma figura bem engraçada, né, turma? Porque o rapaz ele é bem magrinho mesmo, né? E a mãe fica até meio encabulada com a pergunta, né? Às vezes as crianças têm cada pergunta, né, que vão além da nossa compreensão. Vamos lá. Vou começar com o ponto de partida, nós vamos fazer 3 questionamentos. Qual é a ideia transmitida pela situação retratada da figura, pessoal? A ideia, né, é que o rapaz, ele tá meio que ali revoltado, né? E aí ele bem que direciona, né, essa revolta para o lado da mãe, pelo fato dele ser magrinho, né? Provavelmente ele já deve ter verificado que outras crianças mais fortes do que ele, né? E com isso ele estimulou a ele, né, a perguntar por que ele tinha, né, esse porte físico, não é isso? Tudo bem? A segunda pergunta: que elemento nos permite dizer que há ironia na fala do personagem? Bem, que elemento nos permite dizer que há ironia na fala do personagem é na hora que ele diz assim, ele inventa, né? Ok? Ele cria uma vacina contra a obesidade. Ou seja, isso mesmo ele estipula, né, que ele não tomou uma vacina, que com isso ele não consegue engordar de jeito nenhum. Ok? Tudo bem? Podemos considerar a obesidade e a desnutrição apenas como problemas físicos? Não, só por problemas físicos não, né, turma? Podemos considerar a obesidade e a desnutrição apenas como problemas físicos? Não, tá? A obesidade, vamos dizer assim, ela se constitui, né, através da alimentação, através, né, do comportamento do indivíduo, não é isso? Da rotina, né, que ele tem, vamos dizer assim, se ele tem uma rotina ativa ou mais inativa, não é isso? Então, existe um complexo, né, tem uma situação a ser avaliada, ok? Não é somente por problemas físicos. Objetivo da unidade. O que a gente vai compreender aqui, pessoal? Compreender a obesidade e a desnutrição como problemas sociais. Identificar, aprender e vivenciar a aferição das medidas antropométricas. Vamos falar sobre as medidas antropométricas, ok? Buscar possibilidades de superação para a obesidade e a desnutrição. Conhecendo e valorizando o corpo. Bem, turma, na adolescência, né, a vulnerabilidade, né, né, a incorporação de novos hábitos é grande. Principalmente porque os jovens sentem a necessidade de fazer parte de determinados grupos. Realmente a gente desperta alguns interesses, né, sobre estilos, né, modos de se vestir, né, de se portar, né, de se comportar, né, isso, e com isso, né, isso acaba estimulando, né, incentivando ao jovem, né, procurar, né, turma, novos hábitos, ok? Tais hábitos geralmente são influenciados pela dificuldade que o jovem tem de lidar com os desafios imposto pela chamada ditadura da estética. A ditadura da estética é estipulada, né, pessoal, pela sociedade, ok?
Vamos lá falar um pouco mais sobre isso no slide à frente. Por conta disso, alguns meninos, para desenvolver a musculatura, acabam fazendo uso indiscriminado de suplementos nutricionais e das chamadas bombas, nome dado comumente aos esteroides anabolizantes. Pelo fato, né, de, às vezes, muitos dos jovens serem estimulados, né, incentivados, ter influência de vários campos, tanto os internos como os externos, né, eles acabam, né, caindo, né, nessa grande, vamos dizer assim, veiculação, né, de mídias, de estimulantes, né, e aí se fazem, né, uso de substâncias que não são apropriadas para eles, né, e ilegais também, né, turma, ok? De forma equivalente, existem meninas que deixam de se alimentar em busca de um corpo perfeito. Corpo perfeito estipulado por quem, pessoal? Pela mídia, né? Pela sociedade, pelas propagandas de marketing, né? Pelas empresas midiáticas, né? Ok? Além disso, há grupos que acabam se desvinculando totalmente de preocupações com o corpo e preferem ficar isolado do mundo. Tem algumas pessoas que já preferem desistir, né? Tanto ver aquela imagem, né? Aquela proporção intensa, né, de propagandas estipulando um corpo perfeito, estipulando uma qualidade de vida que você só vai ter através, né, se você conseguir concluir, né, e ter um porte físico daquele caráter aonde a mídia transparece, né, e aí eles acabam que ficam, vamos dizer assim, desestimulados, né, e a opção para eles, muitas das vezes, é se isolar do mundo, trancado no quarto, em frente à televisão ou a um computador, ingerindo alimentos com altos índices calóricos e de gordura. Então tá aí, uma das causas nós já abordamos aqui, da obesidade, né? Isolamento, né, turma? A alimentação, né, com altos índices calóricos de gordura, né? Alimentos com alto índice calórico de gordura. O sedentarismo, né, também é uma das causas, ok? Para se obter obesidade. A intenção não é generalizar, porque existe uma grande parcela dos jovens que cuida do corpo de maneira saudável. Sim, temos jovens, né, conscientes do que podem e não podem fazer com o seu corpo, né? E o que eles podem buscar, né, de produtivo, né, de saudável para desenvolver, né, assim, vamos dizer assim, um bom condicionamento físico, né, de forma natural e saudável, ok? Entretanto, os hábitos alimentares ruins e a inatividade física ocasionam maior probabilidade de eles desenvolver problemas de saúde, com a obesidade e a desnutrição. As práticas corporais desenvolvidas no cotidiano não precisam visar a um padrão de beleza. O essencial é que as atividades e exercícios físicos possibilitem o desenvolvimento, né, da saúde e da qualidade de vida, e sejam assim artifícios para melhorar o humor, diminuir o estresse, gastar calorias e preparar o corpo para as tarefas do dia a dia. Na fase da adolescência, né, na fase de vocês, dos jovens, algum percentual dos jovens, né, não dão muita importância, né, para as práticas corporais, ok, do cotidiano, visam, né, procuram sim um padrão de beleza, no entanto, né, não de forma correta ou adequada, né, às vezes esse padrão de beleza que vocês buscam será necessário alguns sacrifícios, né, como atividades de exercício físico, né, que assim possam desenvolver a sua saúde. Muitos dos jovens não gostam, né, dessa ideia, né, de precisar se fazer grandes esforços, né,
de buscar, né? Buscar um grande desafio, né? Isso, e acabam, né? Buscando outras formas, né? Que não são corretas, ok? Para se melhorar a saúde, ok? No entanto, também devemos ressaltar aqui a situação da qualidade de vida, né, turma? Pois a qualidade de vida, ela não é só para melhorar o corpo, né? Nós devemos também se preocuparmos com o nosso humor, não é isso? O humor, o nosso bem-estar, né? Ok? Tudo bem? Nós podemos, assim, dessa forma, gastar calorias de forma prazerosa, como eu já citei antes, né? Procurando uma atividade que você se sinta bem, que você faça, que você goste de refazer, né? De fazer, ok? Dessa forma você vai conseguir perder peso de uma forma mais prazerosa, ok? Ou se manter saudável, né? Tudo bem? Por ser complexo a ter inúmeras características, existem diversas maneiras de valorizar e cuidar do corpo. Uma das possibilidades de conhecê-lo fisicamente é por meio da análise das medidas antropométricas, sendo elas idade, massa, altura, envergadura e circunferências. Vamos conhecer agora as medidas antropométricas, pessoal, ok? Idade, tempo em anos e meses desde o nascimento. Peso, massa corporal do ser humano, normalmente chamado de peso corporal. Altura, distância entre o vértice da planta do pé até a parte de cima da cabeça. O avaliado deve estar descalço e encostado em uma parede plana. Envergadura, distância máxima entre os dois braços. O avaliador deve estar com os braços abertos e paralelos sobre uma superfície plana. Nós escutamos muito essa situação de envergadura nas lutas, né, de MMA. Se você não conseguir disputar nenhuma vez, preste bem atenção que eles vão falar. Lá eles têm as medições dos atletas, né? E às vezes os narradores falam bem assim: o fulano ciclano tem uma envergadura maior do que o atleta, né? Tal Beltrano, ok? E aí vocês vão lembrar de envergadura. Circunferência da cintura, medida na altura média entre o ponto iliocoristal, ok? E a última costela flutuante. Eu acredito que aqui é iliocostal, tá, turma? E a última costela flutuante é a última costela que você vê, aquela que tem bem pequenininha, no finalzinho do tórax, né? Já indo para a lateral da barriga, do abdômen, né? Ok? Circunferência de quadril, medida na altura dos pontos trocantéricos. Índice de massa corporal, IMC. Alguns estudos verificam que há uma relação entre o IMC e o excesso de gordura. O IMC não é o índice mais exato, mas pela fórmula simplificada e pela facilidade de verificar as variáveis, é mundialmente reconhecido e aplicado. Para se obter o IMC, é preciso dividir a massa em quilogramas pelo valor da altura em metros elevado ao quadrado, conforme a fórmula a seguir. Não é difícil, tá, turma? Você vai colocar, né, o seu peso e a sua altura você vai multiplicar por 2, ok? Logo após você divide. Tudo bem? Proporção circunferência cintura quadril, PCCQ. O PCCQ é um índice simples e prático para determinar a distribuição da gordura abdominal, sendo forte indicador da possibilidade do desenvolvimento de doenças cardíacas. Para obtê-lo, utiliza-se a seguinte fórmula: circunferência da cintura, né, em centímetros, circunferência do quadril, tá, em metros quadrados, ok, turma? Medidas antropométricas, eu vou falar um pouco sobre como que se desenvolve, né, o conceito dela, e aí a gente vai conhecer melhor, ok? Vamos lá? Espera aí. Fernandes Filho,
2003, página 33, define antropometria como a ciência que estuda e avalia o tamanho, o peso e as proporções do corpo humano, através de medidas de rápida e fácil realização, não necessitando de equipamentos sofisticados e de alto custo financeiro. Costa, 1999, diz que, através de medidas antropométricas, é possível fazer o acompanhamento de crescimento morfológico, bem como de alterações de medidas corporais decorrentes da prática de exercícios físicos e dietas. Proporcionando dados de grande valia para os profissionais da área da saúde. Medidas antropométricas, classificação. Podem classificar as principais medidas antropométricas utilizadas em educação física. Medidas lineares, que incluem as medidas de caráter longitudinais, alturas e comprimentos, e transversais de diâmetros. Medidas de circunferência ou perímetros. Medidas de dobras espontâneas. Medidas de composição corporais, índices antropométricos, medidas somatotipológicas. Então, nós temos várias medidas, várias classificações de medidas antropométricas, pessoal. Ok? Tudo bem? Medidas antropométricas, classificação, altura. A altura ou estatura é a medida de distância em uma linha reta entre dois planos, uma tangente à planta do pé e a outra tangente ao ponto mais alto da cabeça, como já foi falado no slide anterior. Ponto vertex. Estando o indivíduo em pé, na posição fundamental, com o corpo o mais alongado possível e a cabeça posicionada com um plano de Frankfurt. Plano de Frankfurt, pessoal, nada mais, nada menos do que você ficar com o seu corpo parado, reto, o queixo, na altura, vamos dizer assim, reto também, a cabeça não pode ficar inclinada ou elevada, ok? E o seu plano, o seu modo de ficar com o corpo vai ser o plano, transversal, ok? Tudo bem? Material. O instrumento que se utiliza para medir a altura é o estadiômetro. Este equipamento consiste de uma prancha de madeira, ferro ou plástico vertical, presa a uma base horizontal, formando um ângulo de 90 graus. A esta prancha fixa-se uma trena, cuja sua leitura é a ordem de 1 mm, possuindo uma escala de medida vertical instalada a partir de uma base lisa e rígida, com um plano horizontal adaptado para a execução das medidas. Utiliza-se um cursor ou um esquadro, que deve formar um ângulo de 90 graus, entre a escalada do estadiômetro e o vértex do avaliado. Protocolo. O avaliador deve estar na posição ortostática, em pé, pés unidos, procurando pôr em contato com o instrumento de medida as superfícies posteriores do calcanhar, cintura pélvica, cintura escápula e região occipital. A medida é feita com o indivíduo em apneia expiratória, de modo a minimizar possíveis variações sobre esta variável antropométrica. Protocolo de continuação. A cabeça deve estar orientada no plano, paralelo ao solo. A medida será feita com o cursor em ângulo de 90 graus em relação à escala. Permite-se ao avaliador usar calção e camiseta, exigindo-se que esteja descalço. São feitas 3 medidas considerando a média como valor real da altura. Medidas de massa corporal. É a resultante do sistema de força exercidas pela gravidade sobre a massa do corpo. Contudo, pode-se admitir o peso em valor absoluto como sendo igual à massa. Objetivo: determinação do peso corporal ou mais acertadamente da massa corporal total. Procedimento: o avaliador deve se posicionar em pé de costa para a escala da balança, com o afastamento lateral dos pés, estando a plataforma entre os mesmos.
Em seguida, coloca-se no centro da plataforma, ereto, com um olhar num ponto fixo à sua frente, no sentido de avaliar grandes grupos. Permita-se que o avaliador esteja vestido apenas calção e camiseta. É realizada apenas uma medida. Medidas de dobra cutâneas e circunferência. A dobra cutânea é uma medida de espessura de 2 camadas de pele e a gordura subcutânea adjacente, quase não sai. Várias dobras cutâneas podem ser avaliadas isoladamente ou em conjunto. Entre estas, podemos citar as dobras cutâneas tricipital, bicipital e da panturrilha, indicadores de gordura periférica, e as dobras subescapulares e suprailíaca, indicadores de gordura central. A dobra cutânea mais utilizada em criança é a tricipital. Devido à existência de uma relação entre a gordura subcutânea e a gordura corporal total, a soma de várias dobras cutâneas pode ser utilizada para estimar a gordura corporal total. Medida de dobras cutâneas e circunferência. Então, por aí vocês vão conseguir ver, pessoal. Temos um paquímetro, tá? O paquímetro ele parece uma chave americana, né? Ele abre, ele tem duas pontas, parece uma boca, né, de jacaré. Ela se abre, se estende, se fecha e você consegue, né, tirar as medições, né, externas ao redor, né, dos membros. E nós temos também a utilização da fita, né? A fita também nós a utilizamos para fazer a aferição das dobras, né? Ok? Temos também o andipômetro, né? Que ele parece um alicate, tá? Ele tem um relógio ao centro dos bicos dele, né? Como se fosse os bicos do alicate. E aí você vai pressionar o ponto, né, de medição de cada dobra cutânea. Cada dobra cutânea tem um ponto específico, tá? Ok? E aí você vai com a ponta do andipômetro e lá você faz a medição, ok? A validade e a confiabilidade das medidas de dobra cutânea são influenciadas pela habilidade do avaliador, pelo tipo de andipômetro, pelos fatores do indivíduo avaliado e pela equação utilizada para estimar a gordura corporal. Vamos para o nosso exercício, turma! Mais uma vez, após a nossa videoaula, nós temos nosso exercício de fixação. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida, ok? Muito obrigado, até a próxima videoaula e tchau, tchau! Poupar 5 minutos do seu tempo por dia apenas para pedalar pode ajudar a minimizar a perda de peso, especialmente para homens e mulheres que estão caminhando para a meia-idade. Qualquer exercício é melhor do que nada. Andar de bicicleta é uma boa maneira de se exercitar enquanto desfruta de outros benefícios à saúde além das vantagens físicas. Quer saber o que alguns minutos de bicicleta por dia podem fazer? Assista até o final do vídeo e você ficará surpreso como o ciclismo pode torná-lo mais saudável e feliz. Número 1. Recuperação mais rápida. Com base em um estudo recente realizado em pacientes idosos com dor no joelho e osteoartrite, suas condições melhoraram depois de incluir o ciclismo em suas rotinas. Isso mostra apenas que, à medida que uma pessoa envelhece, dedicar tempo para se exercitar, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia, pode beneficiar muito nossa saúde. Número 2. Maior autoestima. O exercício, principalmente o ciclismo, ajuda a melhorar a autoestima de uma pessoa. Esse é um fato conhecido por quase todas as pessoas. Portanto, na próxima vez que você tirar uma foto sua no meio do caminho, seu corpo produzirá muitos hormônios que fazem bem à saúde. E o resultado? Você vai se sentir tão bem ao longo do dia. Número 3. Melhor saúde do coração. Andar de bicicleta é bom para a saúde do coração. Um estudo recente realizado por 5 anos mostrou que entre os 1.500 indivíduos, aqueles que estavam ativos diariamente tinham 30% menos chances de experimentar pressão alta. Além disso, seguir um treino duro pode reduzir a pressão arterial tão eficazmente quanto os remédios prescritos. Então, além de tomar seus remédios, por que não pensar em pedalar por cerca de 5 minutos todos os dias?
Deseja ver como o ciclismo pode retardar o processo de envelhecimento? Continue assistindo para descobrir. Número 4. Menos gordura corporal. Escusado será dizer que a perda de peso é um dos benefícios comuns do ciclismo regular. Se você perguntar à mídia, eles dirão rapidamente que a dieta é a única maneira de perder gordura. No entanto, a ciência está aqui para provar o contrário. De acordo com estudos recentes, mulheres mais velhas e diabéticas só poderiam reduzir sua gordura visceral se a dieta fosse suplementada com exercícios diários. Além disso, um estudo descobriu que exercícios aeróbicos como andar de bicicleta ajudam pessoas obesas e com sobrepeso a soltarem gorduras prejudiciais. Número 5. Menos estresse. O exercício ajuda a reduzir o estresse, todo mundo sabe disso. Um estudo recente, no entanto, confirmou que o ciclismo, em particular, é uma das principais atividades de redução de estresse. Simplesmente desfrutar de um passeio sozinho ou com seus amigos pode ajudá-lo a melhorar sua saúde mental, levando a mais bons dias pela frente. Número 6. Uma vida mais longa. De acordo com um estudo de um grupo de ciclistas, o ciclismo aumenta a longevidade do ciclista. Em média, os ciclistas veteranos conseguiram viver 81 anos, em oposição ao tempo de vida da população em geral de 73 anos. Número 7. Envelhecimento retardado. Deseja experimentar benefícios mais intensos do ciclismo? Em vez disso, pratique ciclismo de alto nível. Verificou-se que as atividades de ciclismo com intervalos de alta intensidade proporcionam grandes benefícios anti-envelhecimento até o nível celular. Além disso, também foi descoberto que as pessoas que realizam ciclismo de alta intensidade e outros exercícios tiveram um aumento na capacidade mitocondrial. Um declínio nas mitocôndrias também pode resultar em um declínio físico. Simplificando, quanto melhor sua mitocôndria puder executar, mais energizado você ficará. E, novamente, isso ocorre na extensão do nível celular.
Pessoal, a videoaula de hoje nós vamos fazer a medida de perimetria do nosso cliente. Ou seja, nós vamos verificar as medidas de vários perímetros corporais. Alguns são necessários nas equações que transformam isso em percentual de gordura e outros são necessários para nós fazermos o acompanhamento de área muscular do braço, de área muscular da coxa, área magra e área magra da coxa, do braço e da coxa. Então nós necessitamos dos perímetros para acompanhar o desenvolvimento morfológico antropométrico do nosso cliente. E para isso existe um protocolo. O protocolo de manuseio e uso da fita métrica já foi mostrado em uma outra videoaula e hoje nós vamos mostrar para vocês o protocolo em si da medida dos perímetros corporais. Mais uma vez, o nosso modelo Jefferson vai nos ajudar e eu vou começar medindo o perímetro do antebraço. Então o perímetro do antebraço é bem simples. Eu vou pegar o antebraço do meu cliente, vou virar ele, a parte anterior do antebraço de frente para mim, vou verificar com uma visão bem frontal ao antebraço qual é o ponto de maior perímetro do antebraço. Nesse ponto de maior perímetro do antebraço, o que eu vou fazer? Vou pegar a fita métrica atrás, com a visualização, vou esticar essa fita métrica, isso é um ponto importante, esticar a fita métrica atrás, acomodo no ponto de maior perímetro do antebraço, coloco um lado da fita métrica, coloco o outro lado da fita métrica, sem pressionar nem de mais nem de menos. Vocês podem notar que o uso de uma mão só é o suficiente para gerar uma pressão constante no antebraço e fazer a leitura da medida do perímetro do antebraço. Vou fazer uma retomada aqui para a gente relembrar bem. Então, visualizando de frente, eu faço uma visão do antebraço, ponto de maior perímetro, de maior volume, esse é o critério. Nesse ponto que eu identifiquei visualmente, eu coloco a fita métrica atrás do antebraço esticada, coloco ela sobre o contorno do antebraço no ponto que deve ser medido, posiciono ela e coloco o outro ponto. Vocês podem ver de novo que com uma mão só eu consigo fazer uma pressão nem muito exagerada, que é o que eu vou mostrar agora, que deformaria o perímetro para menos, porque eu estou fazendo uma pressão exagerada, ou deixando muito frouxa a fita métrica, no sentido em que eu faço uma medida superestimando a medida do perímetro, ou seja, acima do valor ideal. Então a pressão da fita métrica sobre o contorno corporal ela deve ser constante, nem muito alta, nem muito baixa. Eu coloco a fita métrica esticada, como eu havia falado, coloco ela sobre o ponto e faço a medida. Com uma mão só, a própria pressão da fita métrica prende ela sobre o contorno corporal e eu consigo fazer leitura. E não é uma pressão nem elevada e nem baixa. O ideal. Feito a medida do perímetro do antebraço, eu vou fazer a medida do perímetro do braço agora. Vou afastar só um pouquinho o braço do indivíduo do corpo. A medida do perímetro do braço é exatamente sobre as demarcações que nós já fizemos para a dobra cutânea bicipital e tricipital. Então eu vou me posicionar, vou girar um pouquinho aqui para que vocês possam ver melhor. Eu me posiciono lateralmente em relação ao meu cliente, afasto um pouquinho o braço, identifico os pontos de demarcação de dobra cutânea bicipital e tricipital, uso ela como referência. Mais uma vez coloco a fita métrica nesse ponto, vejam bem a posição que eu me encontro agora aqui. Eu pedi para a câmera pegar a posição que eu estou posicionado, para que vocês possam ver bem como eu me posiciono. Eu tenho a visão do segmento braço, tenho a visão da demarcação da dobra cutânea bicipital, a visão da dobra cutânea tricipital. Pego a fita métrica, estendo ela, tendo essa visão de qual é o ponto em que eu devo posicionar a fita métrica, posiciono a fita métrica na face interna do braço, rodo um lado, coloco sobre o braço, coloco o outro sobre o braço, deixo uma pressão exercida só sobre a fita métrica e faço a medida do perímetro do braço relaxado. Só que tem um detalhezinho que a gente está fazendo para mostrar melhor na filmagem, que não é o padrão o correto. Eu vou de novo, posicionar aqui, colocar a posição. Agora eu peço para o meu cliente relaxar completamente o braço. Pode soltar isso. Agora sim, com o braço totalmente relaxado, eu me posiciono, vejo em que ponto do braço eu devo posicionar a fita métrica, tenho a visão da demarcação das dobras, é exatamente sobre elas, coloco a fita métrica, relaxo a posição, não está com uma pressão exagerada e nem frouxa, eu faço a leitura da fita métrica. Cuidar também para não ficar com o dedo. Se vocês usarem essa estratégia, vocês não vão precisar ficar segurando com o dedo para fazer a leitura e a medida. E assim gerando uma possível erro de medida, medindo também o dedo. Então dessa forma que eu ensinei para vocês, a gente coloca e com o uso, a mão esquerda está fora do trabalho, só com o uso da mão direita, sem ter nenhuma mão ainda posicionando, só com a pressão da própria fita métrica eu consigo fazer leitura. É a melhor forma de se fazer leitura
para não incorrer em erros de pressão excessiva ou baixa e ainda ficar medindo algum dedo que se posicione nessa região. Fiz a medida do perímetro do braço relaxado, eu vou fazer a medida do perímetro do braço contraído. Para isso, eu vou pedir para o indivíduo abduzir o braço 90 graus aproximadamente em relação ao tronco, fletir o cotovelo 90 graus aproximadamente, a flexão do cotovelo, e aqui não necessariamente o ponto de medida é onde eu já havia demarcado a dobra cutânea bicipital. Na verdade, o ponto de medida do perímetro do braço contraído, que é o que nós vamos medir agora, é o ponto de maior volume do músculo bíceps braquial. Para isso, eu vou pedir para o indivíduo usar a mão contrária, para gerar uma resistência, e a mão direita, o braço direito, vai fazer uma contração, aonde eu vou visualizar frontalmente o ponto de maior perímetro do braço. Relaxa um pouquinho, Jefferson, para não ficar fazendo tensão. Vou posicionar a fita métrica, vou esticar lá atrás, vou me posicionar frontalmente, faz a contração agora, forte. Vejo o ponto de maior volume, nesse ponto de maior volume do bíceps braquial eu posiciono a fita métrica, fixo ela com uma mão só e faço a leitura da medida. Feita a leitura, soltei, está liberado a medida. Então é bem simples o manuseio e o procedimento. Em alguns indivíduos, o ponto de marcação da dobra cutânea bicipital corresponde ao ponto de medida do perímetro do braço contraído. Em outros indivíduos não. O ponto de marcação da dobra cutânea bicipital não corresponde, está fora. Então não pensem que deve corresponder obrigatoriamente. Vocês devem usar como critério o volume do bíceps braquial. O ponto de maior volume é esse o ponto que deve ser medido, para ter o maior tamanho de perímetro, a maior distância perimétrica aqui. Ok? Feita essa medida, nós vamos para a medida de ombro. A medida de ombro, eu vou pedir para a câmera agora se posicionar um pouquinho aqui atrás de mim. Eu vou ter que entrar posicionado de frente para o indivíduo, ver o ponto de maior relevo do deltoide, ponto de maior expansão do relevo do deltoide. Esse é o ponto de medida. Vou pedir agora para a câmera se afastar para pegar panoramicamente como é que é a posição do avaliador em relação ao do avaliado. Então, o que eu havia falado antes, eu vou me posicionar de frente ao avaliado, vou ver o ponto de maior relevo do deltoide, esse é o ponto de medida do ombro. Vou verificar então com a fita métrica, estender atrás, agora eu sei qual é o ponto de maior relevo do deltoide, estico a fita métrica atrás, no ponto, exatamente no ponto que eu tenho que medir, trago para frente, posiciono, coloco sobre o ponto e faço a medida do perímetro do ombro. Lembrando aqui, pessoal, que tem que cuidar para essa fita métrica estar completamente na horizontal, exatamente no ponto de maior relevo do deltoide, mas completamente na horizontal. Para isso, algumas estratégias podem ser usadas, como usar um espelho, nós não temos aqui para poder mostrar, mas usar um espelho atrás, para que no momento em que eu, coloco os braços aqui, no momento em que eu coloque a fita métrica e posicione atrás do indivíduo, eu consiga verificar pelo espelho, sem ter que vir aqui atrás, pelo espelho eu consigo verificar que essa fita métrica não está frouxa e está completamente horizontalizada. Esse é um ponto importante. Caso você não tenha, como nós aqui, você vai usar a estratégia que eu mostrei. Estica a fita métrica, vai no ponto de maior relevo do deltoide, aproxima, cruza, fixou, vai dar uma verificada, ver se está tudo ok atrás, a fita métrica está com a pressão ok, está na horizontal, fechou o procedimento, eu verifiquei então o procedimento de ombro, medida perimétrica do ombro. A partir daqui eu sigo os mesmos preceitos, os mesmos cuidados e vou fazer a medida agora de perímetro de tórax. No caso do sexo masculino, a gente afasta os braços e a medida é feita exatamente sobre as referências de mamilo. Eu vou na altura do mamilo posicionar esticada a fita métrica atrás, essa é a altura, posiciono na face corpórea posterior, pode baixar os braços, Jefferson, pode rebaixar bem os braços, deixo posicionar bem a musculatura do indivíduo, posiciono a fita métrica na posição natural sobre os mamilos, na horizontal, posso dar uma verificada atrás, ver se está tudo ok, está tudo certinho na horizontal, fita métrica nem frouxa, nem muito apertada, e nesse ponto então eu faço a medida do perímetro do tórax do indivíduo. A fita métrica deve estar bem horizontalizada e a referência são os mamilos. No caso das mulheres, caso fosse medir mulheres, a referência é exatamente embaixo da prega axilar. Então eu faria a medida aqui, afastaria, estico a fita métrica atrás, acho o ponto de colocação da fita métrica, coloco, solto os braços
e aí eu faço o mesmo procedimento, exatamente o mesmo, só que agora a referência obviamente não será os mamilos, serão prega axilar. A prega da axila é o ponto onde eu vou colocar como referência para a medida do perímetro do tórax, no caso do sexo feminino. Agora nós vamos partir para a medida de cintura e medida de abdômen. A medida de cintura, de novo, vou pedir para a câmera pegar uma visão panorâmica como eu me posiciono. Eu vou ter que me posicionar de frente para o indivíduo, visualizar tórax, caixa torácica e ponto de região muscular de oblíquos. No menor ponto, no ponto do perímetro da cintura, onde eu identifico pelo menor ponto, onde há um afunilamento da região abdominal, é o ponto da medida do perímetro da cintura. Eu venho nesse ponto, estico a fita métrica atrás, posiciono a fita métrica na altura do perímetro da cintura, coloco no contorno corporal posterior, trago para frente sem posicionar demasiadamente, coloco e fixo com uma mão só e faço a medida do perímetro. Não estou pressionando de mais nem de menos, estou no ponto de maior afunilamento da cintura, ou seja, o ponto onde há a curvatura da cintura, e é o ponto de medida do perímetro da cintura. Agora nós vamos partir para o perímetro de medida abdominal. Esse se torna mais fácil porque a referência é a cicatriz umbilical, é exatamente sobre a cicatriz umbilical. Então eu vou me posicionar aqui, vou pedir para a câmera pegar uma panorâmica de novo para poder visualizar. Vou identificar a altura, que eu devo colocar a fita métrica em relação à cicatriz umbilical, estico a fita métrica atrás, posiciono sobre o contorno corporal, posiciono à frente, posiciono e fixo e faço a leitura. Vocês podem notar que eu não estou fixando de mais nem de menos, está exatamente sobre o umbigo. Posso dar uma olhada atrás para verificar se está tudo ok, se não tem nenhum fonte de erro na medida do perímetro na parte posterior do corpo, verifico na frente, faço a medida, tranquilamente foi feito. Caso exista algum erro, refaz a medida, não tem problema nenhum nesse sentido. Feito a medida do perímetro abdominal, eu vou passar para a medida do perímetro do quadril. Essa medida, eu vou colocar o Jefferson lateralmente, vou pedir para ele flexionar os cotovelos, isso, para liberar o ponto de medida. Esse ponto de medida, e essa medida é feita com os pés unidos, então o meu auxiliar aqui vai unir os pés, isso. Eu me posiciono de frente para a região glútea e o ponto de maior desenho do glúteo é o ponto que eu vou usar como critério. Então, coloco a fita métrica do outro lado do indivíduo, estico mais uma vez ela, posiciono ela na altura de maior relevo da linha glútea, coloco a fita métrica no lado oposto ao que eu encontro no ponto de maior relevo da linha glútea, posiciono, fixo a fita métrica e mais uma vez vocês podem notar que eu estou usando só uma mão para fazer essa medida e a pressão não está nem excessiva e nem frouxa da fita métrica. Ponto de maior relevo da linha glútea, esse é o ponto de medida do perímetro do quadril. Cuidado, os pés unidos, isso aqui é um ponto importante no protocolo. Agora nós passamos para a medida da perímetro da coxa superior. Afasta os pés, Jefferson, vocês podem ver que agora de novo tem um afastamento natural e normal dos pés. O critério para a medida do perímetro da coxa superior é prega glútea, então não precisa bater com o ponto de marcação da dobra cutânea. Eu verifico o desenho da linha glútea e o ponto da prega glútea. É nesse ponto que eu tenho que fazer a medida. Então, coloco a fita métrica do lado oposto onde eu me encontro, estico a fita métrica, sempre esse procedimento, trago a fita métrica para frente, contornando o segmento corporal de coxa, trago o outro lado da fita métrica também contornando o segmento corporal de coxa e aí eu posso fazer a medida. Lembrando que o ponto, o critério de medida, vou mostrar aqui de novo para vocês, a altura que eu devo posicionar a fita métrica é exatamente abaixo da prega glútea. Então aqui nós temos a medida exatamente abaixo da prega glútea. Já para a medida aqui foi a medida do perímetro da coxa superior, medida da coxa média. Eu vou me posicionar lateralmente de novo ao meu cliente. Só que agora, vou pedir para o Jefferson girar só um pouquinho para poder mostrar aqui na câmera, eu vou usar como critério o ponto de medida da dobra cutânea da coxa média. É aqui que eu devo fazer a medida do perímetro. Pode girar de novo, Jefferson. Então eu me encontro de lado para o cliente, vou esticar a fita métrica atrás, identifico o ponto de demarcação da dobra cutânea da coxa média, trago para frente, trago na parte posterior da coxa, faço o posicionamento, e de novo eu tenho a medida da dobra cutânea agora da coxa média, que é exatamente sobre o perímetro, sobre a dobra cutânea da coxa média já medido antes. Então aqui o perímetro da coxa média
medido. Coxa inferior, perímetro da coxa inferior, mesmo procedimento e a referência é a dobra cutânea da coxa média. Então, estico a fita métrica, o procedimento é o mesmo que eu já mostrei. Trago ela ao contorno corpóreo de um lado, trago ela sobre o contorno corpóreo do outro lado, faço o posicionamento da fita métrica e faço a leitura agora da fita métrica. Aqui tem um ponto importante a se observar. A parte de cima está bem fixa ao contorno corporal, a parte de baixo não. Por que acontece isso? Justamente em função do contorno corporal. Como está em diagonal o contorno corporal de vasto lateral e vasto medial, a parte de cima vai ficar mais pressionada, a de baixo não vai ficar tão pressionada. Então não se preocupem com isso. O que tem que se preocupar é para não ficar exageradamente pressionado. Tentando daí que as duas laterais da fita métrica pressionem e acaba exagerando na pressão. Então, estico, posiciono sobre o indivíduo, coloquei, fiz a medida. Sem maiores mistérios, seguindo o mesmo procedimento que antes. Feita a medida do perímetro da coxa inferior, eu parto agora, o indivíduo vai rodar um pouquinho, vai ficar de frente, para a medida do perímetro da perna. Eu vou usar como referência, eu acho que a câmera pode posicionar aqui e ver panoramicamente como é que eu me posiciono. A referência é a dobra cutânea já previamente demarcada da perna. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou colocar a fita métrica, vou olhar de frente o meu indivíduo, vejo ele de frente, posiciono a fita métrica esticada atrás, trago para frente, fixo ela, faço a leitura. No caso aqui, como vocês têm um foco agora da imagem, está marcando 33,5 centímetros de perímetro da panturrilha medial ou da perna, e o nome se muda de protocolo para protocolo, mas o ponto é esse, é o ponto onde já vimos demarcado a dobra cutânea da coxa média. Os cuidados que nós mostramos hoje são todos cuidados importantes, embora a medida de perimetria com a fita métrica não seja uma medida difícil, é uma medida relativamente fácil, desde que cuidado todos os aspectos importantes para essa medida. Então é importante que vocês em casa tomem esses cuidados, né? Na academia, como personal, tomem esses cuidados. Fita métrica sempre esticada, não pressionar demais, não pressionar de menos, identificar fielmente os pontos anatômicos, se posicionar em relação ao avaliado de uma forma que vocês tenham a melhor visão possível do ponto a ser medido. Então, vocês se posicionam de uma forma mais adequada possível em relação ao avaliado, são pontos importantes a serem observados. Feito isso, a medida de perímetro será precisa e os dados que vocês obtiverem da composição corporal usando medidas perimétricas, obviamente também terão uma precisão maior. Essa foi a videoaula de hoje, tratando de medidas protocolares de perímetros corporais. Até uma próxima videoaula.